dar origem a um outro estudo, falarmos sobre o azeite. O azeite é algo maravilhoso. E falarmos também que para ter azeite precisa ter tribulação. Por isso vocês vão entender o papel da grande tribulação para cristãos e judeus. E aí vocês vão entender o que significa as duas oliveiras, os dois candelabros, que representam as duas testemunhas que estão sobre o Senhor de toda a terra. Isso vai ser o próximo estudo. Hoje, então, nós vamos ficar com essa parte que nós estudamos em Romanos e os profetas, que você conseguiu entender comigo, dentro da Bíblia, que Israel representa a oliveira de Deus. E esta vai receber seu julgamento, vai ser limpa e vai ser restaurada. E no fim de todas as coisas, haverá novamente coisas fantásticas. Para finalizar o estudo, vamos ver um texto agora da Bíblia que mostra isto. O texto está registrado em Oséias. O profeta Oséias fala sobre esse fim triunfal. Oséias, vamos ler apenas alguns versículos, tá? Não todo, vamos ler alguns aqui. Oséias 14:1. Volta deveras a Jeová, teu Deus, ó Israel, pois tropeçastes no teu erro. É isto que Deus quer de Israel, que está endurecido. Que eles voltem para seu Deus, pois eles tropeçaram no Mashiach de Israel. E Deus quer que eles voltem. Tomai convosco palavras e voltai a Jeová. Diz-lhe, todos vós, que tu perdoes o erro e aceita o que é bom, e nós ofereceremos em troca os novilhos de nossos lábios. Aí eles falam que não confiarão mais na Síria, mas confiarão em Jeová. Ó nosso Deus, ao trabalho de nossas mãos, porque és tu que tens misericórdia para com o menino órfão de pai. Veja a referência do começo do estudo. Azeite, menino oliveira, menino órfão de pai, viúva. Lembrando de quê? De justiça, de retidão. Por isso, no outro estudo, no próximo estudo, vamos estar falando sobre justiça, retidão e frutos. O significado dos frutos, o significado da retidão, o significado de todas essas coisas. Porque Deus ele compara o povo com a oliveira. Hoje nós vimos o que é a oliveira, mas não entendemos por que Deus compara o povo com a oliveira. Vai ser no próximo estudo. Aí diz, sararei a sua infidelidade, amá-los-ei de minha própria vontade, porque a minha ira recuou deles. Então, olha que palavras lindas de Deus, sararei a sua infidelidade. Lembra que nós lemos lá em Romanos, que falou que o campeão sairia de Sião e purificaria Jacó? Que este era o compromisso com seu povo, Israel? Por isso, Deus ele usa o Mashiach, e o Mashiach vai sarar aqueles judeus, e sarar a humanidade, não só judeus, mas todos os que esperam nele. Tornar-me-ei para Israel como orvalho, porque Israel não é uma oliveira. Por isso o Mashiach vem sobre Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como no Líbano. Sairão os seus rebentos e a sua dignidade se tornará igual à da oliveira, e a sua fragrância será como o Líbano. Quando haver o retorno de Israel ao Mashiach, quando eles se arrependerem de seus pecados, quando o Senhor sair de Sião e purificar a casa de Jacó, quando ele
se tornar orvalho para Israel, quando ele sarar o povo, aqueles judeus retornarão à sua oliveira de origem e eles serão realmente, novamente, o povo de Deus. Por isso que o versículo 7 fala: morarão novamente a sua sombra, a sombra do Altíssimo. Eles moravam antes, mas eles ficaram endurecidos e passaram a confiar nas suas próprias decisões judiciais, nos seus próprios interesses, nos seus próprios formas de governo. Mas eles voltarão a morar na sombra de Deus, o Deus que tirou eles do Egito. Cultivarão cereais e florescerão como a videira. A recordação deles será como vinho do Líbano, algo inesquecível. Efraim dirá: que é que eu tenho ainda com os ídolos? Lembra que Deus ele praticamente age com Israel daquela forma, porque Israel, eles estavam adorando ídolos, iam no templo de Deus para achando que podia enganar Deus, oferecendo ídolos a Baal. Lembra disso tudo que nós falamos no comecinho do vídeo? Foi por isso que Deus iria, como mostrou o versículo, queimar aqueles ramos infrutíferos. Só que agora Efraim diz: que tenho eu a ver com os ídolos? Eu mesmo certamente darei resposta e continuarei a reparar nele. Sou semelhante a um frondoso junípero. Em mim se tem de achar o fruto para vós. Olha só essas palavras para nós terminarmos o estudo. Quem é sábio para entender estas coisas? Discreto para sabê-las? Pois os caminhos de Jeová são retos e os justos serão os que andarão neles. Mas os transgressores serão os que tropeçarão neles. A pergunta do estudo, pessoal, é essa. Depois que vocês entenderam o significado da oliveira, vocês também podem compartilhar com outros. Quem é sábio para entender estas coisas que Deus está falando acima em Joel? Quem é sábio para entender essas coisas? O Espírito Santo tem dado sabedoria a todos os que procuram a Deus. Por isso, se você ainda não faz parte da oliveira de Deus, se converta ao Senhor Jesus Cristo, para que você possa ser enxertado. E se você já faz parte da oliveira de Deus, enxertado, não despreze os judeus, pois eles também voltarão para a casa do Pai. Assim, todo Israel será salvo.